Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica e hoje estamos aqui para mais um vídeo, crítica surpresa dessa vez, e já vou revelando de antemão que a crítica é do filme Frankenstein do Guillermo del Toro. Então deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Começando a crítica, antes de começar, eu só tenho que falar que eu estou me recuperando de um procedimento no dente, especificamente no siso. Eu já estou melhor, mas eu tenho limitações para fala, então eu vou fazer do meu jeito aqui, bem calmo, bem de leve. Tá bom. Mas o Frankenstein do Guillermo del Toro, voltando para a síntese do filme, é uma obra de arte. É a melhor definição para essa obra do diretor, pois ela é a mais pura essência do ser e, consequentemente, muito contemplativo. E também de tamanha relevância que, de fato, o diretor ele consegue fazer esse clássico inserindo a sua própria visão artística. Ele adapta, ele faz uma adaptação que muitos dizem até ser muito diferente do livro da Mary Shelley, mas o que ele faz aqui se torna único, se torna propriamente um resultado final satisfatório. Tem também a questão de que eu gostei dessa nova adaptação do Guilherme Del Toro, essa nova visão, né, pro Frankenstein em si, para a obra como um todo, mas para mim ainda não vence a concepção artística A Criação de Frankenstein do Pedro Henrique Loreto, que é o filme que eu participo. Enfim, recomendo, tá no YouTube, vocês procurem A Criação de Frankenstein do Pedro Henrique Loreto. Eu interpreto o Sebastião, eu sou um dos personagens do filme, e eu recomendo de verdade vocês assistirem, vocês vão gostar bastante. Além de que é uma promoção aqui do filme, né? Que eu tô promovendo o filme. Enfim. Vamos lá. E essa concepção também voltando pro Frankenstein do Guilherme Del Toro, é de certa forma muito relevante o que ele faz em demonstrar a origem de tudo, sabe? Quem nunca assistiu Frankenstein na vida vai assistir esse filme do Frankenstein e vai entender o que é o Frankenstein. E pasme, o Frankenstein não é o monstro, né? O Frankenstein é quem criou a criatura, o monstro, seja lá como vocês queiram chamar. Eu acho que eu vou chamar aqui no filme de A Criatura, tá? De certa forma, como isso é mostrado em tela, é muito bem feito, muito bem estruturado, muito bem organizado. É artístico, é contemplativo e é cinematográfico. Este filme ele foi passado em alguns cinemas selecionados, tá? Esse filme ele foi para os cinemas antes de ir para o streaming. E eu acho um erro ele só ter ido para alguns cinemas selecionados. Ele deveria estrear de fato nos cinemas e depois ir para o streaming. Não só em alguns, mas em todos. Porque esse filme ele foi feito para ter uma experiência cinematográfica numa tela gigante, IMAX ou o que vocês queiram chamar. É verdade. E indubitavelmente, né, a sua exposição visual e linguística de entendermos o que está acontecendo no contexto é necessária e é uma retomada daqueles monstros clássicos que nós ouvíamos tanto falar antigamente, que agora, com o auge, né, do terror, estamos retomando isso novamente. Duas partes, um todo. O filme é dividido em duas narrações, a narração do Victor Frankenstein e a narração da criatura, propriamente. A estratégia de divisão aqui ela foi muito bem feita e muito perspicaz, tá? Porque a gente tem uma lógica sequencial ainda
só que a gente troca de narrador. E essa troca de narrador é muito bem feita e também a gente percebe a outra face da moeda, né? Um olhar divergente do que a gente estava vendo, por exemplo, da primeira parte do Victor Frankenstein. Quando a gente vai para a parte da criatura, eu acho que é ali onde o filme de fato cresce, entra no seu auge. Sentimentalismo. Há, sem sombra de dúvidas, mais emoção do que terror nessa adaptação do Guilherme Del Toro, do Frankenstein, e isso é bom. Afinal, repassa mensagens sublimes e condizentes para com o espectador, o que está observando essa obra. E é interessante saber, né, quem se espelhou em quê. Como assim? Em certas partes, o público ele vai, de certa forma, se identificar um pouco ali com Victor Frankenstein, principalmente no sentido da criação do Victor Frankenstein, do pai e da mãe dele, do luto que ele tem, e repassa até hoje o luto dele ali durante todo o filme da mãe, e é uma questão muito interessante, e é uma questão até que se pode, querendo ou não, fazer com que alguém se identifique. E ao mesmo tempo a gente olha para o lado da criatura, na identificação de que ela está tentando saber quem ela é realmente. Uma autodescoberta. E nisso tudo, volto para aquele dizer, são duas partes, mas as duas partes elas complementam um todo. Você pode fazer isso com uma alegoria dos personagens, ou você pode fazer isso como uma alegoria do próprio filme em si. Uma parte completando a outra. Elenco. Oscar Isaac como Victor Frankenstein é deslumbrante e audacioso em sua entrega, principalmente ali nos minutos iniciais. Mas em certos pontos, principalmente quando está encerrando o núcleo dele, parece que a exaltação, a gritaria falou muito mais alto do que a interpretação do mesmo. Já o Jacob Elord como a criatura foi incrível, seja por sua caracterização, seja pelo sentimento repassado em cada diálogo proferido, ele consegue, nesse âmbito, nesse teor, nessa tomada, convencer o espectador que ele de fato está em sua jornada de autodescoberta. Isso é mérito também da dramatização do Jacob Elord. A Mia Goth também é um grande destaque, interpretando tanto a mãe do Victor Frankenstein lá no início, lá no passado, quanto a Elizabeth, que tem um papel de desenvolver ambos os personagens. O personagem do Oscar Isaac, o Victor Frankenstein, e a criatura propriamente. E ela consegue fazer esse papel muito bem, atuando muito bem. Fotografia. A fotografia desse filme vai fugir do que é a Netflixação. Por isso que eu acho que esse filme deveria ter ido aos cinemas ao invés de ser lançado, né, pra gente pelo menos, direto no streaming. Né? Que eu tanto adoro criticar a Netflixação que se eu fosse pro cinema ver, eu ia ficar embasbacado. Que nem eu estou agora um pouco. Pois é um teor artístico ao extremo. É uma contemplação de cenário, de paisagem, e é uma apreciação tão grande que nem parece que foi feito pela Netflix, que lançou na Netflix. Isso é muito interessante. Também o filtro utilizado dando destaque para paletas de cores condizentes com o momento do filme. Eu sempre destaco as paletas de cores quando está num ambiente gélido, que nem o começo do filme, logo no começo do filme, e no final também retoma esse ambiente, porque ali você consegue repassar muito sentimento e ao mesmo tempo com a lembrança de que o frio está presente ali. Eu acho muito importante isso, o Guilherme Del Toro fez isso de forma primorosa. Outro âmbito importante de se comentar é o figurino, tá? Figurinos excelentes, principalmente os que a Mia Goth utiliza, e o Victor Frankenstein também tem uns figurinos muito bons. E isso tudo é condizente com a proposta da época. Ritmo exaustivo. Vamos lá. Eu observo que em 2 horas e 29 minutos o filme se alongou demais. Tal qual que
Aí é um defeito meu também. Fui assistir o filme tarde, tipo umas 10 e pouca, eu acho, 9 e pouca, por aí. E eu só tive tempo de assistir sem, né, dormir no filme até a parte que termina o arco do Victor Frankenstein. O arco que começa na criatura eu tive que assistir no dia seguinte. Porque o arco do Victor Frankenstein, ele é muito arrastado com diálogos que, me desculpe, são completamente desnecessários. E por óbvio, eu podaria, né, alguns diálogos, principalmente do primeiro capítulo, e eu acho que acarretaria uma contemplação maior, e eu acho que seria mais fácil do espectador visualizar essa obra como um todo. Sendo assim, minha nota para Frankenstein de 2025, a adaptação do Guilherme Del Toro, é uma nota 9.6. Enfim, vou encerrando esse vídeo por aqui, deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima!